A série de História da Tecnologia vai fazer um resumão de todo um tipo de serviço da internet. Nós vamos falar das redes sociais, desde lá os primeiros experimentos de sites de relacionamento, até a situação com megacorporações no controle dessas páginas. Para saber a origem, a evolução e a atualidade desse tema, primeiro, deixa o joinha porque a pesquisa está bem completa. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e toca no sininho para não perder novos vídeos quando forem ao ar, beleza? Então vamos lá para a história das redes sociais. Para começar bem rapidinho, o que é uma rede social? Olha, o conceito atual e mais aceito é a de um canal na internet que permite conexão e apresentação de si mesmo, em tempo real ou não, com pessoas atingindo audiências pequenas ou vastas, com interação ou um conteúdo que é gerado por elas mesmas. E sim, tem muito serviço hoje que se encaixa nessa definição. Por isso, aqui a história começa já depois do início da internet comercial, ou seja, a partir da segunda metade da década de 90. Outros sistemas de comunicação, como redes de pequeno porte ou sistemas de fórum e comunicação, tipo os bons e velhos BBS, não vão entrar nesse conceito. Plataformas de blogs e mensageiros instantâneos também não. Mas elas também se popularizaram mais ou menos nesse período, como a gente contou em histórias como a do MSN aqui no canal. Mas vamos lá. O primeiro site que tem características de rede social nasceu em 1995. O Classmates.com, na verdade, era um diretório de alunos, uma lista de contatos e pessoas que eram vinculadas a essas instituições de ensino, para você meio que achar quem estudou com você anos antes. Então é importante dizer que essa página depois incorporou funções de rede social, não sendo a primeira, mas sim uma espécie de pai dos sites mais modernos. Por volta de 2010, aliás, o Classmates começou a incorporar conteúdos de nostalgia na tentativa de sobreviver no mercado, mas o projeto não deu certo. O site até existe ainda hoje, mas só com a função de reconectar você com ex-colegas de classe. Páginas parecidas começaram então a surgir agora com o objetivo de reunir comunidades étnicas ou então de imigrantes. O Asian Avenue, Mihente e Black Planet são só alguns dos nomes mais populares, mas, de novo, eles ainda não marcavam todos os itens da lista de características para ser uma rede social. Até que em 1997, um empresário chamado Andrew Weinrich cria o sixdegrees.com. Esse é um site que permitia ao usuário criar um perfil, adicionar amigos e acessar as páginas deles. E o nome vem daquela ideia de que todo mundo está a no máximo 6 pessoas, 6 conexões, 6 graus uma da outra. O Six Degrees é considerado a primeira rede social do mundo que já nasceu pronta, com todas as funções clássicas desse tipo de serviço. Ele chegou a bombar no começo, mas teve dificuldades de monetizar a plataforma e fechou super cedo ainda em 2000. Aliás, esse começo da década de 2000 é também o período da bolha.com, a bolha da internet, que teve a história contada aqui no canal, mas vale a pena falar. Essa foi uma reviravolta financeira no preço de ações de companhias digitais, que deu uma esfriada em vários sites e quebrou vários outros, até empresas inteiras. Por outro lado, ela também fez outras marcas a buscarem ideias e possibilidades diferentes para se manter com seus negócios online. Um desses frutos foi o Rise, que se escreve com Y e Z, que foi lançado em 2001 para ajudar pessoas a criarem redes profissionais de contatos e tinha a possibilidade de envio de mensagens, ou seja, meio que um precursor do LinkedIn. Já em 2002 sai o Friendster, criado por Jonathan Abrams e Peter Thiel como uma alternativa mais casual, mais social do Rise. Reza a lenda que eles eram usuários por lá e tiveram a ideia de lançar algo muito parecido, mas sem esse foco profissional. E o Friendster, na verdade, começou como um possível site de namoro para concorrer com Match.com, que seria referência bem nessa indústria. O seu diferencial era sugerir pessoas para você adicionar, baseado na ideia de que contatos em comum ajudariam você, eventualmente, a encontrar um par. Nesse início, muitos problemas técnicos irritavam a base de usuários, mas o público era bastante fiel. O Friendster chegou a 3 milhões de usuários em 3 meses, que é um número bem relevante para essa época.
E ele foi também a primeira rede social devastada por contas falsas, que eram chamadas de fakesters, que eram banidos em massa pela equipe de moderação e eram criadas para aumentar a quantidade de amigos de pessoas de verdade. E foi também a primeira prova de que ir bem nos Estados Unidos não era necessariamente obrigatório para uma página sobreviver. Depois de decair, ele encontrou uma sobrevida em países como Filipinas, Singapura, Malásia e Indonésia. E a partir daí nós tivemos uma explosão de sites parecidos com o Friendster em interface e também em funções. Eles eram centrados na criação de um perfil, na consulta ao perfil dos outros e às vezes ali com um nicho com foco bem específico. Alguns foram esquecidos, outros viraram gigantes, como foi o caso, por exemplo, do MySpace, que em 2004 conquistou o público jovem com a divulgação de bandas e de toda uma cultura de uma geração, além de permitir a personalização da interface. O MySpace provou ainda que redes diferentes podem atrair públicos diferentes. Elas não são necessariamente concorrentes umas das outras, elas podem se complementar. Outros sites que nasceram no período e deram certo foram o LinkedIn e o Last.fm, esse último focado em gostos musicais. Eu pessoalmente adorava o Last.fm antes de serviços de streaming dominarem esse setor e eu registrava tudo o que eu ouvia por lá. Mas nem tudo durava, como foi o caso da rede social hoje obscura Hi5. E 2004 é um ano de ouro para as redes sociais por causa da quantidade de lançamentos. Para começar, é quando nasce o Flickr, uma página de hospedagem de fotos que vai se transformar em uma rede social dedicada para fotógrafos amadores e profissionais. O Flickr não é mais tão relevante hoje globalmente, teve tempos difíceis sob o comando do Yahoo, mas ainda é sim muito usado para compartilhar imagens. Esse é também o ano em que nasce o Orkut, fruto do trabalho paralelo de um engenheiro da Google com esse mesmo nome. A história do Orkut a gente também contou aqui no canal, e o site, até hoje, mesmo anos depois do seu fechamento, está no coração dos brasileiros, já que foi o serviço mais adotado por aqui nesses primeiros anos. O sistema de comunidades, o envio de scraps e depoimentos, a personalização do perfil e até adições como o Buddy Poke e a colheita feliz são marcantes na história da internet brasileira. Mas 2004 é também o ano em que um jovem estudante de Harvard chamado Mark Zuckerberg cria o TheFacebook.com, um site com listas de alunos da universidade para você conferir o status de relacionamento de cada um. Aos poucos e depois de muitas polêmicas sobre roubo de ideias e brigas com outros sócios, esse serviço foi expandido para outras instituições e ganhando cada vez mais funções. O Facebook hoje dispensa apresentações e é a maior rede social do mundo, mesmo estando em tempos de crise. Mas isso vai demorar para acontecer. E é em julho de 2005 que nós temos as primeiras provas de que as redes sociais podem ser um negócio lucrativo que movimenta muito dinheiro. E esse é o período em que o conglomerado News Corporation compra o MySpace por 580 milhões de dólares, o que gera muita atenção por parte do mercado e dos usuários. Só que é o ano também de nascimento da Bebo, uma rede social que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que também é simbólica pelos motivos errados. Ela foi relativamente popular até ser comprada pela AOL por 850 milhões de dólares, mas a AOL, já em crise, simplesmente não sabia o que fazer com ela e os números começaram a despencar. Essa aquisição super faturada e mal feita fez a marca mudar de mãos várias vezes e declarar falência em 2013, provando que nem todas vão prosperar e que não adianta só você empurrar um caminhão de dinheiro para uma rede social e esperar que as coisas derem certo. Do outro lado do mundo, a chinesa QQ, da Tencent, passa de ser só um mensageiro, tipo um ICQ, um MSN, para virar a maior rede social do mundo em usuários, isso do nada, quando ela adiciona recursos de perfis e listas de amigos. E aí, em 2005, nós temos outros dois lançamentos importantes. O primeiro é o da plataforma de compartilhamento de links Reddit, e o segundo é o do YouTube, que nasce como uma mistura de rede social e plataforma de vídeos. Essa é uma ideia de mistura que seria bastante aproveitada no futuro. Eu posso, ao mesmo tempo, ter um perfil e interagir, mas também ser um criador de conteúdo e postar ou guardar coisas por lá. Um ano depois, a Google adquire o YouTube e transforma ela nessa gigante que ela é até hoje. Mas falando em gigantes, em 2006 nós temos o nascimento do Twitter, com a proposta de publicação de mini postagens e também uma timeline que é inicialmente só com conteúdos que você escolheu seguir em ordem cronológica.
E é o ano de chegada também do VKontakte, ou VK, que vira a rede social russa de maior sucesso. O fundador dela é o Pavel Durov, o mesmo que anos depois criou o mensageiro Telegram. E tem mudança na briga pela liderança de redes sociais em 2008. Esse é o ano em que o Facebook ultrapassa pela primeira e definitiva vez o MySpace, que começa a decair. E esse é o ano também em que a campanha do então candidato Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos ganha destaque pelo plano unificado, massivo e personalizado de usar todas as redes sociais possíveis para gerar engajamento, para atrair eleitores. Essa não foi a primeira vez que elas foram usadas por políticos, mas virou quase como um marco zero de uma nova era. E claro que nem toda rede social seria bem aceita pelo público. Em 2009, um site de relacionamentos chamado Beautiful People gerou polêmica por, olha só aceitar pessoas bonitas. Fora virar notícia por causa disso, ela não conseguiu muito sucesso nesse mercado. E a virada da década marca ainda o início da era do mobile, do acesso a redes sociais via smartphone, com apps dessas plataformas e versões light desses aplicativos para conexões e aparelhos que eram menos potentes. Essa mistura de redes com o uso do celular fica marcada inclusive na política de novo. Nos anos seguintes, protestos como a Primavera Árabe e o movimento Occupy Wall Street usaram muito plataformas de conteúdo para fazer denúncias, coberturas em tempo real e convocações para passeatas. Nesse momento, redes sociais eram vistas principalmente como grandes aliadas. E claro que tem muito serviço ainda nascendo. 2010 marca a chegada do Pinterest e também do Instagram, dando início a uma era em que fotos são mais relevantes que fuçar contatos ou então ler grandes blocos de texto, além de incentivar o uso de filtros para dar um toquezinho ali personalizado nas imagens. No cinema, nós tivemos ainda a estreia do filme A Rede Social, dirigido por David Fincher, que conta a história controversa, curiosa do Facebook, com um grande elenco e ótima direção. Na época da estreia, pouca gente acreditava que um filme sobre o Facebook daria certo, mas foi uma grande surpresa, eu recomendo. A fundação do Snapchat também é mais ou menos de 2011. Esse aplicativo foi criado por Evan Spiegel e cria o conceito de conteúdos efêmeros, aqueles que somem com o tempo, e que depois seria copiado em especial pelo Instagram. Já do lado dos exemplos mal sucedidos, nós temos o Google Plus e aquela tentativa de unificar perfis, serviços e seções de comentários em uma única plataforma baseada em círculos. Deu errado, pouca gente realmente adotou e logo a Google voltou atrás. Ainda em 2011, tivemos mudança no mercado brasileiro. O Facebook passa o Orkut no Brasil, um dos últimos lugares em que ele ainda não era o número 1. Essa mudança também foi definitiva e o querido Orkut fechou 3 anos depois. Nós já tivemos alguns boatos de retorno, mas até agora nada definitivo. Mas vamos voltar para o Facebook, porque é em 2012 que ele celebra a marca de 1 bilhão de usuários cadastrados e começa a sua era de ouro. E o site do Zuckerberg virou rei por vários motivos. Concentrar múltiplas funcionalidades, ter recursos matadores como o like, bolar um algoritmo que favorecia pessoas e suas conexões, pelo menos no início, e virar a referência do tipo, tem um Facebook aí para eu te adicionar? Antes que os mensageiros instantâneos como o WhatsApp se popularizassem. Já 2014 fica conhecido como o ano da selfie, em especial pelo Twitter, depois da cerimônia do Oscar daquele ano. Foi quando a apresentadora Ellen DeGeneres postou uma selfie que foi tirada pelo ator Bradley Cooper e com isso bateu o recorde de engajamento até aquele momento. Um ano depois, a tecnologia da vez era a transmissão ao vivo pelo celular. Tudo começou com serviços como o Meerkat e o Periscope, mas o Facebook adotou a ideia um ano depois. Já 2018 é a reestreia dele, o TikTok. Mas por que reestreia? Bom, a plataforma já existia há alguns anos na China, até com outro nome, mas a estrutura atual só passa a existir depois da junção com outro aplicativo, o Musical.ly. E 2018 é também quando o período do Facebook começa do auge para a queda. E o principal motivo, você provavelmente imagina qual seja, o escândalo da Cambridge Analytica. Essa é uma empresa britânica de análise digital que coletou dados de usuários da plataforma sem permissão e entregou essas informações para campanhas políticas, que podiam usar esses dados para direcionar anúncios. Fora o uso indevido de dados, ela coletou informações que teriam ajudado a interferir em processos eleitorais e plebiscitos como o do Brexit.
A empresa declarou falência um ano depois e o Facebook foi multado, mas tem processo judicial rolando até hoje. Esse foi só mais um caso que acendeu o debate sobre privacidade e também sobre fake news. Como que as redes sociais eram usadas para disseminar conteúdos falsos, muitas vezes sem a moderação adequada e com a proliferação cada vez maior de robôs e contas artificiais. Mas aqui, elas não são usadas só para bombar a lista de amigos, como era lá no caso inocente do Friendster. E mais recentemente, o que a gente teve em termos de redes sociais? Bom, em 2020 o Clubhouse começa com a promessa de transformar salas de conversa só em áudio, mas a empolgação só dura alguns meses e ele logo volta a ser discreto. Além disso, nós temos o auge de redes sociais de cunho político, plataformas focadas em permitir qualquer tipo de conteúdo, como Parler e Gab ganharam força principalmente nos Estados Unidos e sob o discurso de liberdade de expressão. Já a empresa Facebook tentando limpar um pouquinho a barra depois dos escândalos e aproveitar um mercado em crescimento, troca de nome e vira Meta. O foco da companhia passa a ser o metaverso, realidade virtual e também espaços de convivência, mas claro que sem deixar de lado o trio Facebook, WhatsApp e Instagram. Além disso, falando em Instagram, parece que conteúdos em vídeo agora serão a nova moda dessas plataformas. O TikTok está em um crescimento acelerado e todas as rivais correm contra o tempo para não ficarem para trás. Atualmente existem redes sociais tanto gerais quanto de nicho. Para cada Facebook, para cada Twitter, ainda existe o Letterboxd para fãs de cinema, a Scooby, que é brasileira, para leitores. E fora o uso casual, até temos cursos e profissionais especializados na gestão de redes sociais, que olha, não é só ficar postando coisa no perfil da empresa. Saber o que vai bem e o que pode não ter tanto apelo exige estudo e também atenção, já que a todo momento os algoritmos dessas plataformas são modificados. Além disso, o chamado Social Graph não é mais tão importante. Isso significa que conteúdos não são sugeridos mais só com base na sua lista de contatos, mas no seu histórico de uso e possíveis interesses da sua própria rede. Nossos hábitos como consumidores, usuários e donos de perfis em redes sociais também mudaram. Expressar a si mesmo hoje é mais importante do que compartilhar alguma coisa, se conectar com alguém, e é para isso que essas redes hoje são mais usadas. Tem quem não viva sem, tem quem odeie e passe longe. O fato é que elas ajudam muita gente a conhecer pessoas, trabalhar, se informar ou só passar o tempo. E como qualquer coisa da vida, fazem mal se consumidas em excesso. E assim a história resumida das redes sociais, esse tipo de site e serviço digital que hoje é parte da rotina, do trabalho e da vida de tanta gente. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou serviço aqui para o quadro, deixa um comentário que a gente sempre lê. As fontes usadas para o roteiro estão na descrição. Não se esqueça que esse vídeo é só um resumo, um recorte, muita coisa fica de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que nós já falamos por aqui. E até a próxima!